Eu fui vítima do sistema que me fez tomar cafés e outros energéticos para ficar acordado estudando, e tomar calmantes para conseguir dormir. Mas café e calmante não estavam mais fazendo efeito, e eu fui me tocar que algo estava errado quando, com 18 anos, teria que começar a tomar calmante tarja preta para conseguir dormir. Essa história parece ficção, mas ela aconteceu e poderia ter sido com você. Depressão não é normal. E para a gente entender como esse problema nos afeta, a psicóloga Débora Brandi esclarece algumas dúvidas. Débora, quais são as principais causas de depressão nos acadêmicos? Uma das coisas é a pressão, por parte dos professores, numa tentativa de preparar esses universitários para o mundo pós-universidade, para o mercado de trabalho. Eles acabam sobrecarregando esse aluno com trabalhos, com provas, e, na verdade, isso mais assusta do que ajuda, porque acaba criando uma visão de que o mundo fora da universidade é um monstro. Então, isso gera no aluno uma angústia de quando ele sair desse universo, se ele vai ter emprego, se ele vai conseguir se colocar bem, se ele vai ter sucesso profissional, né? Outro ponto é a questão de não conseguir ter um equilíbrio na vida. Então, às vezes, os professores falta compreensão de que o aluno só tem a faculdade na vida, né? E aí acaba tendo essa jornada exaustiva, enquanto que esse aluno ele tem que dar conta do seu trabalho, do seu estágio, que ele tem também no horário contrário da família, vida pessoal, enfim. Então, esses são alguns dos fatores que deixam os universitários mais vulneráveis para desenvolver um transtorno depressivo. E quais são os principais sinais que quem está escutando a gente pode identificar para saber que sofre de depressão? Tá. Então, você começa a ver que as coisas que antes faziam sentido para você já não fazem mais. Então, você gostava de fazer algumas coisas, agora você já não gosta, você não tem mais vontade de fazer, nem que fosse aquilo que era para ter o prazer, para você relaxar, você deixa de ter vontade, você começa a ficar muito irritado, o sono muda, então deixa de dormir, não consegue mais dormir, tem insônia, né? Não consegue relaxar para as outras coisas, começa a ter dificuldade, alteração no apetite, então ou começa a comer demais, ou para de comer, alterações no comportamento também, então aquilo que você fazia com mais facilidade, parece que fica mais pesado de você dar conta, né? Essa sensação de incapacidade, de que eu não sou bom o suficiente, começa a aparecer. Então, é mais ou menos esses os sintomas que começam a indicar um quadro depressivo. E quem sofre, quem nota esses sintomas, como é que faz para aceitar que você está em um quadro depressivo? Porque esse é outro ponto difícil, né? Essa questão da aceitação, ela é um pouco difícil por conta do preconceito que ainda existe sobre a saúde mental. Então, você olhar para os teus sintomas, você entender que algo não está bem na sua vida e você aceitar que isso é uma fase e que pode passar se você buscar a ajuda necessária para isso. Então, precisa ter esse olhar mesmo de vencer a barreira do preconceito e entender que você é um ser humano com limitações, que você não tem que ser uma máquina para dar conta de tudo e que tudo bem se você não está dando conta. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso, para cuidar de mim e aí, então, poder dar conta da melhor forma possível, né? E quando que você acha que chega o limite? Quando que a gente tem que saber que a gente precisa buscar ajuda? O quanto antes, né? Quanto antes perceber essas alterações, essas mudanças, vai buscar ajuda, porque daí vai ser bem mais fácil de você reverter o quadro. Quanto mais você vai deixando passar, a depressão ela vai ganhando força dentro de você e aí acaba ficando mais difícil, né? Então, às vezes, se você percebe que você já não tá bem, que a ansiedade já tá mais intensa, que esses sentimentos de não dar conta, de inferioridade, de incapacidade estão aumentando, que você está muito irritado, que você não consegue dormir. Você começou a perceber isso, já busca ajuda profissional, porque pode ser que com uma terapia psicológica você já consiga reverter esse quadro e nem precisa entrar numa terapia com medicação. Então, quanto antes buscar ajuda, mais fácil vai ser o tratamento. E quais são os outros tratamentos que você indicaria para quem sofre de depressão? Basicamente são esses dois, né? A dupla
do psicólogo e do psiquiatra. Então, o psicólogo vai trabalhar os teus pensamentos, os teus comportamentos, como você pode lidar com a realidade que você tem, e o psiquiatra vai entrar com uma medicação para equilibrar o funcionamento cerebral e diminuir os sintomas físicos. E pra gente finalizar, como que a família, os amigos e até os professores que convivem com esse acadêmico podem ajudar ele a identificar o quadro de depressão e ajudar durante o período de tratamento? Eu acho que o primeiro ponto é a compreensão de todas essas pessoas que estão ao redor, né? Entender que aquele aluno está passando por um momento difícil, então não julgar ele por isso, não dizer que ele é fraco, não dizer que ele está preguiçoso, não dizer que ele não sabe o que quer da vida, porque isso só vai piorar, né? E compreender esse estado, se ele está mais introspectivo, não ficar cobrando, porque você deveria sair mais, porque você está fazendo errado, porque isso piora. Então, assim, você que é amigo, professor, familiar, se você chegar e perguntar, eu estou percebendo que você não está bem, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você quer conversar sobre isso? É esse diálogo que ajuda, não é o diálogo de você querer dar sugestão do que a pessoa deve fazer, porque ela já está em conflito com isso mesmo, né? Então vai piorar. Então é você compreender e você se mostrar ali aberto para que essa pessoa possa contar com você. Então, se você falar assim, olha, se você não está passando por um momento difícil, mas se você quiser contar comigo, eu estou aqui para o que você precisar. Então, isso ajuda, que aí não gera uma cobrança. Se você se identificou com esses sintomas ou está passando por alguma dificuldade, o Centro Universitário FAG possui um setor específico para cuidar da saúde dos seus acadêmicos e dar todo o apoio necessário. Procure o NAE, Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante.